Marcelo, a gente está chegando aqui ao final da entrevista. E, antes de finalizar, eu vou te apresentar aqui os nomes que são hoje especulados pelo Santos para assumir em 2025, né? Contando aí que realmente o Fábio Carille não fique, essa é a grande tendência mesmo. Se fala muito nesses nomes aqui, e eu vou pedir para você dar a sua opinião para saber se eles têm realmente perfil, estão dentro desse perfil que você disse aí para nós, né? O perfil que você defende para que venha para o Santos em 2025. Jorge Sampaoli, que já passou pelo Santos em 2018, 2019, está sem clube atualmente. O último trabalho dele foi no ano passado no Flamengo. Ele teve uma passagem curta pelo Flamengo, aliás, saiu de lá em setembro. O Cuca, que também está sem clube, passou recentemente pelo Atlético Paranaense, também passou, né, feito um raio pelo Atlético Paranaense, ficou pouquíssimo tempo lá. O português Luiz Castro, que fez um bom trabalho em 22 no Botafogo, e acabou de sair do futebol árabe, né? Saiu do futebol árabe, se eu não me engano, no final do ano passado. E o Pedro Caixinha, que é o único desses que está empregado, também português, faz um bom trabalho já há 2 temporadas, né? Mais ou menos 2 temporadas, no Bragantino. Esses técnicos, na tua opinião, algum deles ou todos eles tem o perfil para ser técnico do Santos, levando em consideração todas as características do clube que já discutimos aqui? Bom, eu não vou entrar no mérito de quem tem mais ou menos, mas de acordo com tudo aquilo que eu trouxe aqui, eu acredito que o Pedro Caixinha, né, principalmente por estar de uma forma mais frequente no Campeonato Brasileiro, de uma forma mais constante, num processo mais alinhado também com essa projeção de jogadores jovens, como a ideia central do Red Bull, né, com essa ideia de modelo de negócio que respeita o Red Bull também. Eu acredito que o Pedro Caixinha está mais alinhado com tudo isso que eu trouxe aqui, né, e respeita tudo aquilo que eu trouxe como referência. Os demais são treinadores de alto nível, com experiência em grandes clubes, mas para um alinhamento de tudo aquilo que eu falei aqui e pela experiência, o histórico que ele está fazendo recentemente, né, e a forma também que ele lida com o clube, que ele lida com o conteúdo que ele transmite, né, através da imprensa, que ele consegue trazer a explicação dos processos, que ele traz de forma muito lúcida como é o desenvolvimento do seu modelo de jogo, do equilíbrio, né, com relação ao tratamento entre atletas e parte administrativa. Acredito que o Pedro Caixinha, dentre todos esses aí, é o que deveria, se eu tivesse a oportunidade de ter um voto, deveria receber um voto meu. Independente do histórico desportivo desses treinadores, né, de clubes, de seleções, etc., é entender o que eles vão ter de material humano nesse novo momento do Santos. É entender de como lidar com esse material humano e como projetar o material humano também que o Santos vem desenvolvendo nas suas categorias de formação. Por tudo isso que trago, acredito que o Pedro tenha uma condição de, independente de ser no mercado do futebol brasileiro menos valorizado e talvez até mais acessível do que os demais, que vai conseguir trazer para o Santos todas essas nuances do desenvolvimento do trabalho de uma forma mais assertiva. Marcelo, mas o que você pode falar, né? Você já deu aí a tua preferência pelo Pedro Caixinha, e o que você pode falar dos outros 3, do Sampaoli, do Cuca e também do Luiz Castro? Eles têm esse perfil de técnico que valoriza o futebol propositivo, o ataque? Eles têm esse perfil, na tua opinião? Todos eles têm. Mas, como eu falei, eu acho que a questão está muito mais no equilíbrio do jogo, né? No equilíbrio do jogo, tanto defensivo quanto ofensivo, e entender também essa questão da usabilidade dos atletas mais jovens, né? De como encaixá-los. Então, se você pegar o histórico desses treinadores, de uma forma mais recente, mais próxima, o Pedro é o que tem um destaque maior. As pessoas podem concordar ou não concordar, mas, dentro da minha opinião, é essa. Não é porque um vai ter um jogo mais vertical que o outro, né, um jogo de transições mais rápidas que o outro. Não é só isso que vai fazer funcionar. O jogo tem que ser mais equilibrado.
O Santos não pode bater na Série A e depois voltar daqui a pouco para a Série B. Ou correr o risco depois de, dentro de um processo de competitividade, ter um clima interno onde as relações humanas se desgastem. Então, o Pedro ele traz, né, dentro do contexto geral, uma condição, para mim, mais apropriada para atender tudo isso. E eu nunca trabalhei com o Pedro, tá? Aliás, não trabalhei com nenhum deles. Mas a gente conhece e vê, né, as pessoas no dia a dia e também conhece profissionais, já trabalharam com todos esses profissionais. E alguns até que trabalham. Então, assim, como é que é o dia a dia com cada um desses treinadores? Isso conta muito. Isso conta para os atletas, isso conta para o clube, isso conta para a torcida, isso conta principalmente para a marca do clube, que precisa se manter na hegemonia de clube com formação de talentos, clube com produção de jovens talentos e um clube que brigue por títulos, mas pensando num jogo inteligente, num jogo equilibrado. Entendi perfeitamente. Não basta ser apenas um bom técnico dentro de campo, né? Tem que entender todo o contexto, tem que saber trabalhar e entender a realidade do clube e contribuir nessa parte também, né? Eu acho que isso também faz parte, né? E tem que ser entender que ele é uma parte da engrenagem. Exatamente. Ficou claro para mim, Pedro, Marcelo. Ficou claro para mim, Marcelo, e eu acho que o torcedor vai entender também. Marcelo, muito obrigado mesmo pela tua participação. Você tem curso de futebol? Faz a tua propaganda aí. Eu sei que você tem um curso. Legal. Se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais, né, do Marcelo Xavier, do que eu tenho feito nesses últimos 15 anos voltados para análise de desempenho, análise de mercado e análise de dados, acesse o Universo da Análise 2023 no Instagram, Universo da Análise, e veja alguns conteúdos que a gente tem feito com profissionais de diversas áreas de conhecimento, né, de diversos níveis de experiência também, para tentar correlacionar com o dia a dia daquele apaixonado pelo futebol, daquele que está estudando para viver o futebol, daquele profissional experiente do futebol, e na relação entre a área de desempenho, a área de mercado, a área de dados, as tecnologias aplicadas e as rotinas. Né? Quais são as rotinas, quais são as boas práticas, e tudo isso a gente traz através do Universo da Análise. Pô, legal aí, ó. Interessantíssimo, né? Para quem quer trabalhar com futebol ou para quem simplesmente quer aprender mais, né? A ciência do jogo. Né? Legal, cara. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Eu que agradeço, Wagner. Foi muito bacana tê-lo aqui. Valeu, querido. Grande abraço. Um abraço. Esse foi o Marcelo Xavier, que bateu esse papo aqui com a gente. Mais tarde a gente volta com a live do VF. Beleza, gente? Grande abraço a todos. Valeu, até mais.